Ai de mim, provocações. Tem que começar com um gemido grego esse programa. Ai me, 12 anos fazendo esse programa, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Ao nosso lado, uma professora de história árabe que os acontecimentos no Oriente Médio e no Norte da África transformaram em referência primeira dos nossos jornais, revistas e televisão. É claro que a nossa mídia entende muito pouco daquela parte do mundo e precisa, às vezes, de uma voz mais refinada que a das agências de notícias para saber o contexto em que acontecem as coisas. E a voz dela, a da nossa professora de História Árabe, tem sido melhor que a de muitos jornalistas mais focados nas maravilhas do Ocidente. Quem é ela? Ela é Arlen Clemenchal. Arlen, por que a mídia é tão excludente ao tratar as coisas do mundo árabe? A mídia gosta muito de falar do mundo árabe, mas não dá voz aos árabes. Então, nesse sentido, exclui sim, certamente exclui, porque quer ela mesma falar por eles, ao invés de deixar que eles falem por si mesmos. Você tem certeza que eles querem falar por eles? Querem, porque querem dar a sua visão, porque querem o árabe que pareça com aquele estereótipo que a gente está acostumado do árabe. Não querem deixar a gente ver toda a complexidade, toda a diversidade, toda a imensa variedade que existe dentro do mundo árabe. Então, querem falar que existe o árabe, que existe o islâmico, quando isso é uma forma de retratar, ou seja, eles querem ser a voz. E dá-se muito pouco voz. Na realidade, não dá, eles não sabem falar nem como somos nós, os brasileiros, não é? Eles não sabem como somos nós, vai falar sobre tudo. Ao ouvir comentaristas que confundem árabes com islâmicos e com terroristas, não parece que Bush continua no poder? E a que propósito serve isso, né? A que propósito serve dizer que os árabes são terroristas, fazer com que tenhamos imediatamente essa conexão entre uma bomba e uma kufia, aquele lenço árabe todo quadriculado que Yasser Arafat usava? Responda. Né? Serve ao interesse de dominação, serve ao interesse de fragmentação do mundo árabe, de exploração do petróleo. Por que as pessoas confundem fundamentalismo religioso com islamismo? Pela forma como, desde o século XIX, foi construída a ideia que temos do árabe. E no século XIX, quando todo o colonialismo chegou na região militarmente, né, porque já estavam ali europeus e assim por diante muito antes, mas quando o colonialismo de fato dominou o mundo árabe, as regiões árabes, utilizou uma elaboração de ideias, de retratos, de imagens, chamado de modo de ver orientalista. Ou seja, passaram a retratar os árabes de uma maneira que favorecia o seu projeto de dominação, que tornava mais fácil dominar. Por exemplo, dizer que precisavam levar a civilização aos árabes. Mais tarde, agora, no final do século XX mesmo, tivemos uma forma muito mais atual e reciclada, reelaborada dessa mesma visão orientalista dos árabes na teoria do choque de civilizações, quando, no fundo, os Estados Unidos estavam chegando nos países, por exemplo, no Iraque, dizendo que tinham que levar democracia. Então, sempre o Ocidente se coloca como tendo que levar algo aos árabes, quando, no fundo, estão retirando daquela região. Curioso, isso aí me parece que estão querendo fazer o mesmo com os índios, né? Justamente. 11 anos no Afeganistão, 9 anos no Iraque. O que os americanos ganharam de fato com isso? No Afeganistão, no Iraque, derrubaram um regime opositor para, de fato, colocar um que não chega a ser
opositor, como antes, de forma alguma, mas tampouco é um amigo incondicional. E no Afeganistão estão tendo dificuldades imensas e ao todo foram gastos, ao todo, né, com toda essa chamada guerra ao terror, mais de 4 trilhões de dólares. Então a pergunta realmente fica, o que se ganha com isso, a não ser um grande projeto hegemônico que faz girar, inclusive, a indústria armamentista norte-americana. Qual o papel do Império Britânico e da França no Oriente Médio no pós-Primeira Grande Guerra? Inglaterra e França terminaram a Primeira Guerra prontos realmente para dominar de fato, né? Ensaiaram e ao terminar a Primeira Guerra dividiram o Oriente Médio entre si. Então a Inglaterra passou a dominar as regiões que hoje são Iraque, Jordânia, territórios palestinos, o Egito já era inglês e a França, todo o norte ali, Síria, atual Líbano. Inglaterra e França criaram as fronteiras desses países. E ao criar as fronteiras desses países, também criaram muitos dos problemas que até hoje temos no Oriente Médio, como, por exemplo, as chamadas guerras sectárias. E qual o papel desempenharam os Estados Unidos para que o Irã se voltasse contra eles? Isso tem muito a ver com o apoio que os Estados Unidos concederam de uma maneira muito intromissora, né, ao golpe que derrubou Mossadegh no Irã e reinstaurando uma monarquia absolutista e muito perseguidora da juventude, de todos os opositores. Então, o último Shah iraniano, o último rei iraniano, teve todo o apoio norte-americano. Então, os Estados Unidos passaram a ser mal vistos por todos os opositores, todo mundo que tivesse algum senso crítico dentro do país, a partir do golpe contra Mossadegh na década de 50 no Irã.